Ocorrendo bullying na rede pública de ensino, haverá responsabilização do Estado, caso o servidor público responsável não tome as medidas necessárias para prevenir e erradicar os atos de bullying na unidade escolar. O que significa isso? O Estado vai ser responsabilizado e aí ele vai tomar as medidas em relação ao agente público que negligenciou ou não preveniu a ocorrência do bullying dentro da escola. No caso, o responsável pela escola, o diretor. Então, se é feita uma denúncia e se apura que realmente ocorreu o bullying dentro daquela escola, o responsável por esse bullying ter acontecido é o diretor da escola. Como é uma escola pública, é o Estado que vai ser processado e o Estado vai ter que indenizar as partes que foram prejudicadas, as crianças que sofreram o bullying a partir da multa ou de algumas medidas. O Estado é que vai tomar as providências em relação a esse diretor. Provavelmente ele pode ser exonerado, ele pode ser afastado, ele pode ser transferido, mas ele vai ser responsabilizado pelo Estado por conta da denúncia feita. Então, no caso da escola pública, a gente não processa diretamente o diretor enquanto pessoa física, mas o Estado enquanto instituição responsável por aquela escola. É essa a situação que a lei determina. No caso da escola particular, aí sim, o dono da escola e o diretor da escola podem ser implicados diretamente no processo que vai apurar a responsabilidade deles por não ter feito a prevenção e por permitir que o bullying continue acontecendo dentro daquela instituição. Competências sociais que a gente vai trabalhar. Competências sociais. A gente vai trabalhar aqui a número 13 do caderno de avaliação de desenvolvimento social. Responsabilidade, pertencimento, visão crítica da sociedade, autoconhecimento e autocomprometimento. Aqui eu destaquei principalmente a questão da responsabilidade, porque a responsabilidade implica em vários aspectos, e principalmente sobre ser responsável pelas atitudes que toma. E aí, quando a gente está trabalhando com a lei, com a questão legal, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo, o que é errado, o que não é errado, o que é definido por lei, a ideia de buscar a discussão sobre a responsabilidade é realmente fazer com que eles se vejam como responsáveis pelos seus atos, para que eles tomem posicionamentos que venham a favor do que determina a lei. Então, se a lei proíbe o bullying, se a lei pune quem promove, quem faz o bullying, a ideia é que eles se responsabilizem a si mesmos por não tomarem esse tipo de atitude. Por outro lado, para que eles também se responsabilizem por não permitir que isso continue acontecendo na escola, fazendo as denúncias dentro do processo que deve acontecer. Então, qual é o primeiro lugar que ele pode fazer a denúncia? A direção da escola é o primeiro lugar que ele vai levar, caso ele esteja vendo um amiguinho sendo violentado, sendo agredido constantemente por um grupo ou por outro colega e não fazer nada. Então ele não é responsável por aquilo, mas ele pode se responsabilizar em levar a denúncia à frente para proteger e para fazer que a lei prevaleça e que aquilo acabe dentro da escola, porque naquele momento é o outro, num segundo momento pode vir para cima dele também. Então a ideia aqui da revisão, do entendimento da lei e trazer isso para a questão da responsabilidade é uma maneira de mostrar que nós todos somos responsáveis em cumprir as leis. E aí é uma questão que a gente não pode deixar de tocar. Então, por isso, eu enfatizei aqui a questão da responsabilidade no percurso bullying, nessa atividade que está falando exatamente o que a lei determina. E a responsabilização e a responsabilidade por cumprir, o que está determinado na lei. Habilidades sociais, cumprimento de tarefas designada, responsabilidade em realizar as tarefas designadas pelos educadores ou monitores durante as atividades, reconhecimento de direitos e deveres e a responsabilidade em respeitar a lei do bullying, autoconfiança e discernimento. Então aqui são várias habilidades sociais, o destaque é mais uma vez para a responsabilidade no cumprimento da lei, na observância da lei, e aí não é só a lei do bullying, a gente já vai abrir o geral aqui, a questão ética de ser responsável em cumprir, a questão dos deveres e a questão dos direitos. Então eu tenho direito a ser protegido dentro da escola quando existe um movimento de bullying em cima de mim ou de alguma outra pessoa. E aí também a questão dos deveres, que passa a ser um dever de todos, a proteção de todos. Então a questão da denúncia, de não permitir, da visão crítica da sociedade, da realidade, da interferência
interferência na realidade, tudo isso vai culminar nessa questão da responsabilização. Então, existe a responsabilização dos pais, a responsabilização dos diretores e coordenadores das escolas estaduais, dos diretores ou donos das escolas particulares e dos alunos, no cumprimento da lei de não fazer bullying com as outras crianças e o dever de denunciar para que isso acabe dentro da escola. Existe uma questão do bullying que é muito peculiar, que assim, o diretor, os professores, eles não estão no momento onde o bullying acontece. Isso acontece entre as crianças, né? Então é difícil para o professor identificar se as crianças não estão instruídas e orientadas a fazerem essas denúncias, a direção pode nem ficar sabendo o que está acontecendo. E quando ficar sabendo, pode ser tarde. Então é um dever de todos não permitir que isso aconteça. Então entra mais uma vez a responsabilidade. Então assumir essa responsabilidade de não permitir que o bullying aconteça. Então não é só a lei, não é só o diretor, não é só o Estado, não são só os agentes públicos, mas cada um em si, cada cidadão, cada criança, cada adolescente dentro da própria escola também é responsável por não permitir que o bullying se prevaleça. E fazer a denúncia é o caminho para que isso aconteça. Então, mais uma questão de responsabilidade também. E aí, por fim, a gente tem aqui os eixos, né? Quais os eixos a gente vai estar norteando? Mais uma vez, eu com o outro, estamos trabalhando com a relação, né? O relacionamento interpessoal dentro da escola. O direito de ser protegido pela escola contra qualquer tipo de violência dentro do ambiente escolar. Eu com a cidade, quando a gente fala em lei, estamos relacionando com a vida em sociedade, então a cidade. Convívio social, que é o dia a dia, que é a questão de ver o que acontece, interferir, não permitir injustiças, né, fazer as denúncias. E a participação, que é tomar parte do que está acontecendo. Resultado esperado: compreender como a lei do bullying define as suas características e responsabilidades, que é isso tudo que a gente conversou. Então, o que a gente espera no final dessa atividade? Que eles entendam que é um dever de todos prevenir o bullying dentro da escola, que a escola, que o diretor e o professor não fica sabendo o que está acontecendo sistematicamente entre os alunos, que é um dever de todos fazer a denúncia, que é um dever dos pais de educarem as crianças para que não façam isso dentro da escola, que é um dever da escola criar campanhas e prevenir para que isso não aconteça. Então esse é o resultado esperado, que eles tenham entendimento do que a lei determina para que esse processo se rompa, para que acabe essas questões de bullying dentro da escola. Avaliação dos participantes, apresentação artística, né, como a gente tem colocado aqui, sempre traduzir o que eles entenderam, destacar, eles escolheram o que eles querem focar na apresentação final da atividade para dar destaque naquilo que chamou mais a atenção e que eles acharam mais interessante de destacar. Esse processo vai continuando até que a gente chegue lá no final com um grande projeto, né, que vai ser a atividade número 12. Autoavaliação de habilidades sociais, cumprimento de tarefas designadas, avaliar por escrito seu comprometimento em entender o que diz a lei do bullying e como ser responsável sobre ela. Então, aqui a gente pega uma chavinha, né? É interessante avisar para eles logo no início que a responsabilidade é o tema central dessa atividade. A gente está falando da lei do bullying, mas sobre responsabilidades. E fazer com que eles entendam que a responsabilidade de fazer a atividade também é importante. Então, a responsabilidade de estar comprometido em entender a lei, entender o que a lei diz, para que se responsabilize pela sua posição, pelo seu papel diante de uma situação que venha acontecer dentro da escola, com ele ou com os colegas dele. E agora vamos para a metodologia, que é a atividade em si.